Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, muito boa tarde, eu sou Camila Castro e estou chegando cheia de conteúdos para você. Hoje, quinta-feira, 18 de fevereiro, é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. É um dos principais problemas de saúde pública no Brasil, onde cerca de 15% da população é dependente do álcool, a maioria homens, jovens entre 18 e 29 anos. A nossa equipe do programa Brasil Nordeste deseja força para todo mundo que está passando por esse problema. Então vamos aos nossos destaques de hoje. Tribunal de Justiça da Paraíba condena a companhia aérea a pagar indenização a passageiras por danos morais. Campanha reforça a importância do diagnóstico precoce da fibromialgia em Alagoas. Novas medidas de isolamento na Bahia e em Salvador pelo governo e prefeitura. O Brasil Nordeste já está começando. Nós começamos a edição de hoje com um giro pelo Nordeste. O jornalista Marcelo Jorge vai falar sobre os acidentes que foram registrados nas rodovias de Pernambuco e os números são impressionantes. Pois é, Sandro de Moura, Camila, toda a equipe Brasil Nordeste. Estamos nessa quinta-feira, o carnaval acabou. Na verdade, em alguns lugares nem existiu, mas as notícias não, essas estão em evidência. Nessa quinta-feira, 18 de fevereiro, vamos dar uma circulada pelo Nordeste do país, aos estados de Pernambuco, Sergipe e Paraíba. A Polícia Rodoviária em Pernambuco divulgou números de 2020. Naquele ano, 2.557 acidentes foram registrados nas rodovias federais de Pernambuco, de acordo com o balanço divulgado ontem, quarta-feira. O índice é 6,7% menor do que o contabilizado em 2019, quando a corporação notificou 2.737 registros. Já o número de mortes teve um aumento de 3%. Em 2020 foram 317 pessoas que perderam a vida nas PRs. No ano anterior, a PRF registrou 308 óbitos. O número de feridos foi praticamente o mesmo no comparativo entre os dois anos, 2.853 em 2020 e 2.851 em 2019. A Polícia Rodoviária destaca o aumento na quantidade de mortes por colisões frontais no balanço. Entre as rodovias federais de Pernambuco que mais tiveram acidentes em 2020 estão a BR-101, com 1.022 registros, seguida pela BR-232, com 684 ocorrências, e a BR-428, com 154 colisões. Olha, Sandro, Camila e equipe Brasil Nordeste. A morte de um farmacêutico sergipano de 44 anos por uma recorrência de Covid-19 em Aracaju, capital de Sergipe, se tornou o primeiro caso documentado do tipo causado pela doença no país. Não se sabe se trata-se de uma reinfecção ou de uma recidiva, quando o vírus de uma mesma infecção volta a atacar o corpo. O estudo, confirmando o óbito, foi publicado por pesquisadores na última sexta-feira, dia 12, no Journal of Infection. O artigo ainda traz o relato de 32 casos de recorrência da doença entre pacientes que atuam como profissionais de saúde no estado. Inclusive, um caso comprovado de reinfecção por linhagens diferentes no Brasil, ocorrido em julho de 2020, que seria o primeiro do país. A publicação é assinada por pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe, em parceria com 8 instituições.
Agora, telespectadores do Brasil Nordeste, Camila, Sandro e toda a equipe, a notícia chega da Paraíba. A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba negou provimento a um recurso interposto pela empresa Aerovias del Continente Americano S.A., Avianca, que na comarca de Campina Grande foi condenada, junto com a empresa Oceanair Linhas Aéreas, a pagar indenização por danos morais no valor de R$5 mil em favor de duas passageiras que suportaram um atraso de 6 horas para chegar ao destino final, sem que fosse fornecido qualquer tipo de suporte, como comunicação, alimentação e hospedagem. No recurso, a empresa Aerovias alegou não ter relação alguma com os consumidores, que adquiriram voos operados pela Oceanair, na medida em que, apesar de operarem no mesmo ramo, possuem operações diferentes. Na eventualidade de manutenção da condenação, pediu que fosse reduzida o valor da indenização para o patamar de R$3 mil. Já a parte autora pugnou que a condenação por danos morais fosse majorada para o valor de R$20 mil. Sobre o valor da indenização, a relatora do processo, desembargadora Maria das Graças Moraes Guedes, observou que a quantia de R$5 mil arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos sem lhe causar enriquecimento ilícito, constatou a relatora. Estas foram as informações desses 3 estados. Estaremos de volta amanhã, sexta-feira, aqui na programação Com o Brasil, no Brasil Nordeste. Da Rádio Brasil Nordeste, Marcelo Jorge. Obrigada, Marcelo, pela sua participação. Bom, e no Ceará, o governador do estado, Camilo Santana, anunciou que trabalhadores de eventos terão direito a auxílio financeiro. Esse é o primeiro destaque da nossa colega Natânia Mello. Boa tarde a todos. O governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou na última terça-feira 16, em live nas redes sociais, a concessão de auxílio financeiro de R$1.000 para os profissionais do setor de eventos, como músicos, humoristas, técnicos de som e de imagem. O valor será pago em 2 parcelas de R$500. São aproximadamente 10 mil profissionais do setor no estado. No total, serão direcionados cerca de 10 milhões para o setor. Conforme o governador, haverá um cadastro para os profissionais do setor de eventos e o credenciamento deverá ser imediato. Camilo também anunciou que o mesmo setor terá parcelamento das dívidas de impostos sobre circulação de mercadorias e serviços em até 60 meses. E no Rio Grande do Norte, agricultores começaram a receber toneladas de semente. A Secretaria da Agricultura, da Pecuária e da Pesca vai iniciar nesta quinta-feira 18 a distribuição de 453 toneladas de sementes de feijão, milho e sorgo do programa Bancos de Sementes para o Rio Grande do Norte. Os grãos serão distribuídos para 1.605 bancos em 156 municípios do estado. Esse ano, o programa deve beneficiar 52.912 agricultores familiares. O investimento no programa Bancos de Sementes 2021 é de 6,3 milhões, provenientes do Tesouro Estadual. As sementes são destinadas ao plantio de subsistência e forragem animal. Das 453 toneladas de sementes, a maior parte é de milho, 176.560 quilos. As variedades são frutos de pesquisa da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. As sementes serão entregues na sede da Emater nos municípios. Agora vamos falar de Alagoas. Campanha reforça sobre o diagnóstico precoce da doença fibromialgia. A campanha de diagnóstico precoce da fibromialgia, doença que não tem cura e que causa dores no corpo, tem sido reforçada por especialistas em Alagoas. Denominado Fevereiro Roxo, o mês é dedicado à conscientização da patologia em todo o país. Em agosto do ano passado, a fibromialgia ganhou uma lei sancionada pelo governo do estado. A Lei Estadual número 8.293/20 traz direitos básicos aos pacientes com a doença, que devem recorrer à Secretaria de Saúde.
são direitos básicos, como um paciente poder estacionar em uma vaga destinada para o deficiente físico. Além disso, a legislação recomenda que esse paciente tenha um atendimento de forma diferenciada em empresas públicas e privadas, informou o advogado Juliano Pessoa. Vamos agora para um intervalo comercial. A gente te convida, então, a participar do nosso programa. Conta aí o que você está achando, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aparecendo aí na sua tela. A gente volta já já. Mas a gente não espera não. A gente já tá descobrindo, aprendendo e ensinando. Você sabia que o Brasil tem o maior programa de vacinação do mundo? São vacinas que nos protegem e nos fazem crescer fortes e saudáveis. Pra gente continuar fazendo toda a diferença para o mundo. Então cola com o nosso movimento, que disso a gente entende. Temos muitos vídeos pra criar, foguetes pra lançar, um mundo pra conectar. Você vai ver. Até lá, o importante é manter nossa caderneta de vacinação sempre atualizada. E o movimento Vacina Brasil continua. É hora de atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Crianças de 1 a menores de 5 anos também precisam ser vacinadas contra a poliomielite. Movimento Vacina Brasil é mais proteção para todos. Saiba mais em saude.gov.br/Vacina Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Estamos de volta para falar das novas medidas de isolamento na Bahia. Quem fala sobre esse assunto é a Rita Brandão. Boa tarde, Rita. Olá, telespectadores do Com Brasil Nordeste. Aqui da Bahia, a contaminação do Covid-19 com suas variantes vem aumentando bastante. Aglomerações em bares, festas privadas e praias lotadas. Aos domingos, a praia do Instituto Humã vem sendo o local de pagode e grandes aglomerações. O governador da Bahia, Rui Costa, decretou o fechamento de atividades não essenciais das 22 horas às 5 horas da manhã, evitando assim um colapso no sistema de saúde. Anunciou em vídeo o governador Rui Costa esta medida. Decidimos adotar o toque de recolher no estado da Bahia a partir de sexta-feira próxima, de 22 horas até as 5 da manhã. Isso valerá durante 7 dias, em todo o estado, exceto nas regiões de Irecê, Jacobina, do Oeste e na região de Alagoinhas. O objetivo, portanto, é evitar a convivência em bares, bebidas, carros de som, enfim, aquelas aglomerações na madrugada que geram muita contaminação, que em geral estão associadas a bebidas alcoólicas e, portanto, a descuidado nas relações de convivência. Com isso, nós esperamos preservar vidas humanas, garantir leitos hospitalares para quem precisar. Nós precisamos conter a taxa de crescimento de contaminação. E neste momento eu quero fazer um apelo especial a todos os prefeitos e prefeitas para que nos ajudem nessa mobilização, pedir uma ajuda a todos os vereadores, deputados, enfim, a sociedade mobilizada para que a gente consiga conter o avanço do coronavírus e das suas novas variantes no estado da Bahia. É fundamental
para que nós não presenciemos a repetição de imagens muito tristes que nós vimos acontecer em outros lugares do Brasil, com a falta de leitos, com a falta de UTIs. Acompanhando o pensamento e ações do governador Rui Costa, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou ontem, quarta-feira, o fechamento de cinemas e teatros na capital baiana. Disse o prefeito: só abrir leitos não vai resolver. O governo já está se mobilizando para abrir hospital de campanha Fonte Nova de novo. Mas existe uma preocupação real que isso não será suficiente. Cinemas e teatros estão suspensos. O gestor disse ainda que não descartou outras medidas de isolamento social em Salvador. A capital já tem 97 pessoas esperando regulação de leitos do Covid-19. No pico da pandemia, o número não passava de 60 pessoas. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Olha, e amanhã a Rita Brandão vai trazer uma entrevista super especial com a advogada Helena Postner. Ela que abre o escritório para mulheres que não têm condições de pagar o honorário. É realmente uma iniciativa muito bacana. A gente vai conferir só um trechinho desse texto, mas essa entrevista completa você confere amanhã. Dá uma olhada. Há 5 anos, a RENAM, a Rede Nacional de Apoio à Mulher, a gente está vendo a necessidade porque o poder público ele não promove as políticas públicas para as mulheres. Eu moro numa cidade, que é Lauro de Freitas, que é a 5ª cidade mais violenta do país, e o Brasil é o 5º país mais violento do mundo. E a gente vê o feminicídio crescendo, a violência contra a mulher crescendo, e a gente fica assustado. Ficamos assustados cada dia. A mulher é desprezada, a cada 4 horas uma mulher morre pela condição de ser mulher, essa violência cada vez cresce, a mulher ela é massacrada, oprimida, uma desigualdade estrutural. Então, a gente luta para combater essa violência, para que as mulheres ocupem os espaços de poder, para que a gente venha ganhar essa igualdade no salário, igualdade no tratamento, igualdade nos cargos, igualdade nos espaços. Está muito longe. A mulher em 1930 que teve direito a voto, hoje nós somos mais de 50% e ainda votamos em homens. Apenas 12% das mulheres ocupam os cargos eletivos de 77 mil. Então, a gente tem muito que avançar. E já foi realmente constatado que as mulheres que estão à frente das gestões, elas são muito mais eficientes as gestões, mas ainda existe uma... Obrigada, Rita. A gente volta a falar do Ceará porque o governador Camilo Santana anunciou durante uma live em suas redes sociais que o estado vai ter toque de recolher a partir de hoje, a partir dessa quinta-feira. O objetivo é evitar o aumento de casos da Covid-19. Nós decidimos, o comitê decidiu, algumas medidas mais restritivas nos próximos dias, até o dia 28 de fevereiro, em todo o estado do Ceará. Primeira medida, o comércio continuará funcionando de segunda a sexta até as 20 horas e somente os serviços essenciais após esse horário. Então, comércio funcionando em todo o estado do Ceará até as 20 horas da noite, de segunda a sexta-feira. No final de semana, os restaurantes permanecem até as 15 horas e todo o comércio, inclusive no shopping, funcionará até as 17 horas. Portanto, mais uma vez, o comércio de segunda a sexta até as 20 horas e no final de semana, restaurantes até as 15 e o comércio até as 17 horas. Os espaços públicos serão fechados todos os dias a partir das 17 horas. Portanto, todos os espaços públicos estarão proibidos de circulação a partir das 17 horas, todos os dias pelos próximos 10 dias. Haverá toque de recolher todos os dias a partir das 22 horas da noite até o dia seguinte, às 5 horas da manhã, de segunda a domingo. Então, repito, toque de recolher, proibida a circulação de pessoas com as exceções das atividades essenciais, mas todos deverão permanecer em casa a partir das 22 horas
até as 5 horas da manhã do outro dia. É outra decisão. Quinta decisão, a suspensão das aulas presenciais nas escolas e universidades públicas e privadas, permanecendo o ensino nos próximos dias apenas remoto. Sexto, todo o trabalho dos servidores do funcionalismo público, tanto estadual, municipal, e estamos dialogando também com o federal, seja remoto, com exceção para as atividades essenciais, ou seja, todo o poder público, as atividades públicas funcionarão de forma remota aqui no estado do Ceará, em todo o estado. E recomendamos também o trabalho remoto, que o setor privado, as atividades privadas possam também recomendar as atividades remotas nos próximos dias aqui no estado do Ceará. Bom, continuarão as barreiras sanitárias permanecerão aqui em Fortaleza e vamos amanhã recomendar as barreiras sanitárias também no interior do Ceará, aos prefeitos, e com permissão de transporte intermunicipal, com fiscalização de controle na saída e na chegada dos transportes públicos aqui no estado do Ceará. Então, repito, todas essas medidas, são duras, são difíceis de serem tomadas, mas tem apenas um objetivo: proteger a vida dos cearenses. E nós não mediremos com a nossa responsabilidade. Sei que não é fácil, mas não mediremos esforços de tomar todas as medidas necessárias com responsabilidade para proteger os nossos irmãos e irmãs cearenses. Realmente a situação no Ceará está muito séria, né? E a esperança dos brasileiros é a vacinação. Infelizmente, a gente viu ontem, que muitos estados estão suspendendo a campanha de vacinação por falta de doses. E aí, ontem, então, durante a tarde, o ministro Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, se reuniu com governadores. Essa reunião aconteceu online. E aí, durante essa reunião, durante essas conversas, o ministro da Saúde anunciou uma notícia muito importante. Ele disse que devem ser entregues 23 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 até o dia 31 de julho. E a gente espera, para que todo mundo seja, então, vacinado logo. A reunião entre o ministro da Saúde e governadores foi longa. Eduardo Pazuello respondeu muitas perguntas e disse o seguinte, que essas doses contra o novo coronavírus que serão distribuídas até julho entram na conta de acordos ainda não concluídos, que incluem a Sputnik V e a Covaxin. Segundo o cronograma apresentado, as próximas entregas aos estados acontecem ainda este mês, com a importação de 2 milhões de doses da vacina de Oxford e da Índia e a liberação de 9 milhões da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan. Agora a gente vai conferir os destaques das redes sociais dos governadores. Natânia Mello. Olá, Camila. Vamos dar início ao giro pelas mídias sociais dos governadores. Para começar, o governador Renan Filho, lá de Alagoas, falou sobre o Carnaval 2021 ter terminado com o menor número de homicídios em uma década. Em relação ao ano passado, o número caiu 50%. Ele aproveitou e parabenizou os homens e mulheres responsáveis pela segurança pública. E também falou que participou da reunião com o ministro da Saúde para discutir o cronograma de vacinação. O governador da Bahia, Rui Costa, também falou da sua participação na reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e falou que é preciso parar de uma vez por todas com falsas polêmicas sobre as vacinas e deixar a política de lado para cuidar da saúde e salvar vidas humanas. Camilo Santana, o governador do Ceará, falou sobre o novo decreto com medidas que começam hoje e vão até o dia 28 de fevereiro. Entre elas, o comércio funciona de segunda a sexta-feira até às 20 horas, serviços essenciais podem funcionar após esse horário. Suspensão das aulas presenciais de instituições de ensino públicas e privadas a partir dessa sexta-feira. Aulas serão remotas. Algumas outras mais. Já o governador do Maranhão, Flávio Dino, postou o seguinte: mesmo com muita chuva, dia de entrega de cestas básicas a milhares de famílias. Obrigado ao Corpo de Bombeiros pela dedicação. O governador do Pará, Helder Barbalho, falou sobre o início da campanha da fraternidade desse ano.
com o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor e o lema Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Ao final ele comentou: é fundamental que possamos refletir diariamente sobre o amor ao próximo. O governador do Acre, Gladson Cameli, postou a matéria com a manchete: Acre lida com dengue, Covid-19, inundação e crise migratória ao mesmo tempo. Aí ele comentou: estamos com 4 situações bem distintas, que no final trazem um só dano: o agravamento da situação da Covid. Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, se mostrou bastante otimista. Ele falou que Goiás receberá cerca de 160 mil doses da vacina. Ao final ele colocou: com vacinação, respeito aos protocolos de segurança, consciência e respeito à vida, vamos vencer essa pandemia. O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, também falou sobre a reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e, ao final, comentou: a imunização é um passo importante no enfrentamento contra o coronavírus, pois salva vidas e contribui para a retomada da economia. Por isso temos pressa. Ainda nesse tema, o governador de Goiás, Romeu Zema, informou que o estado vai receber cerca de 10% do total de doses anunciadas. A previsão é de que a maior operação de vacinação para os mineiros seja ampliada com mais rapidez. Saindo do assunto vacina, o governador de São Paulo, João Dória, postou o seguinte: defender o fechamento do STF e fazer apologia ao Ato Inconstitucional 5 é afrontar a Constituição e flertar com o autoritarismo. Inaceitável e condenável que um membro do Poder Legislativo ou Executivo defenda posições autoritárias como estas. O Brasil não aceita a ruptura democrática. Já o governador do Paraná, Ratinho Júnior, falou sobre a Transparaná, maior rally da América Latina. O rally cruza o estado e movimenta o setor de serviços. Ele passa pela zona rural, por trilhas, reconecta as pessoas com a natureza. Boa viagem para vocês e nos vemos dia 20 em Curitiba. Camila, finalizei por aqui. Agora volto com você aí dos estúdios. Valeu, Natânia. E olha, tem cidades completando mais um aniversário, viu? Dá só uma olhada. Embu das Artes, que fica em São Paulo, Piratuba, Santa Catarina e Pixuna, que fica no Amazonas. A gente deseja, então, felicidades a todos os moradores dessas regiões. O nosso programa já está quase chegando ao fim, mas antes sempre tem aquele momento de descontração, né? Aquele vídeo para você dar risada. Tá na hora do De Olho na Rede. Aê, carro de baiano. Tenório, tá medindo óleo, Tenório? Não, tô vendo se ele tá com febre. Tá com febre. Já vi latão da escola, mas a carreta com latão tombado, a primeira, filho. Aí, essa aí não é pra morrer afogado, não é, padrinho? Aí, você é brabo, filho, você é Ambev, filho. Aí, não vai conseguir matar ninguém com isso aí não, filho. Bora, boi, bora, boi! Vai. Não freia não, freia não. Bora, Charminho. Cuidado com o mata-bug lá. Boa. Eita. Ai, 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 ai. É sempre bom dar risada, né? A gente termina o dia realmente muito bem. Obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, uma ótima tarde.